Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos, lembrando que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Se alguém hoje em dia falar que é apóstolo de Deus, apóstolo de Cristo ou apóstolo da igreja, saiba, esse tal é mentiroso. Não existe mais apóstolos nos dias de hoje. Aqui no meu canal eu falo sobre o Evangelho da Graça por meio da fé, e essa fé que não vem de nós. Eu queria estar falando hoje aqui no meu canal, novamente, né, sobre o Evangelho. Principalmente eu faço pregações para cristão, e muita gente pergunta, mas para cristão do Evangelho, sim. Porque hoje em dia fica complicado saber quem realmente é cristão ou não. E geralmente quando encontra alguém que se diz cristão, realmente a pessoa só diz que é cristão. Realmente ela ainda não nasceu de novo. Muitas delas têm a vida, mas ainda tem vida já nelas, de saberem que são pecadores, de saberem que necessitam de Salvador, mas ainda estão lutando para poder ter salvação. Elas descaíram da fé, ou seja, elas não conhecem o Evangelho da graça, que é por meio da fé. E isso que é o mais complicado que acontece no meio da cristandade professa. E por isso eu tento focar muito nesse quesito, porque hoje em dia, no Brasil, eu moro no Rio de Janeiro, e na Zona Oeste, é um lugar de classe baixa, média. Então geralmente as pessoas são criadas ou vem de berço católico, passou por alguma igreja protestante, algum conhecimento, algum contato, em algum momento ela já teve com o Evangelho, com a Bíblia, com a Palavra de Deus. Então, em todo momento, quando você conversa com alguém, ela já tem na mente dela construído algo enganoso que vem lá desde lá dos Gálatas, que inclusive é um dos livros que eu gosto muito de usar para pregação do Evangelho para cristão, porque a gente vê que as pessoas querem muito um evangelho, acreditam muito no evangelho condicional. Eu faço para Deus, Deus me salva, o qual não é verdade, ao qual a gente vai ver agora. Eu tomei para fazer um compilado e trazer primeiramente Apocalipse. A gente vai ir lá para Gálatas, né? Mas para a gente poder entender um pouco mais a situação do testemunho que a gente vive hoje. Tudo isso a gente vê que já dá início desde lá de Gálatas, mas esse testemunho já chegou em Apocalipse e está no dia de hoje. A gente vai ler aqui Laodiceia, que é o testemunho que a gente está agora nesse momento, onde a igreja se acha que é abastada, rica, não sente falta de nada, só que ela não percebe que o Senhor está do lado de fora, batendo na porta. Ou seja, o Senhor Jesus não está em nenhuma dessas denominações, ele não está em nenhum desses testemunhos. E a palavra de Deus é muito clara sobre isso. A gente tem que entender que o Senhor está à porta e bate. Para que quem ouvir, ele abre, e com ele ceará. Vamos ler aqui Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve isto: diz o Amém. E a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Oxalá fora frio ou quente. Esse oxalá é quem dera, tá? Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. O que é o frio não quente? Não é frio nem quente. Você consegue entender? Você prefere água fria e eu prefiro água quente. E agora, tem uma piscina só. Vamos encher com água fria ou quente? Ah, não é você. Bota morna, a gente mistura. É isso. É nesse sentido, tá começando a entender? E os homens têm isso. Vai na igreja que mais te agrada.
segue teu coração. Isso está errado. Se somos servos, se somos filhos, nossa vida não nos pertence, como a palavra de Deus fala. A gente já viu em 2 Coríntios que se vivemos para Cristo, vivemos. Em Romanos 6 fala que já não vivemos mais nós, mas Cristo. E em Gálatas também fala também sobre isso. Ou seja, todavia a palavra de Deus fala várias vezes sobre isso. Nas cartas, a gente vai encontrar isso também para Timóteo, para Tito. Então, a nossa vida já não é mais nossa. Então, se eu quero fazer a vontade de Deus, eu não vou fazer um sacrifício, um fogo em lugar estranho. Entende? E como fizeram no Antigo Testamento, que as 10 tribos foram lá, o segundo rei, eu acho que é Jeroboão, e aí fez altares, fogo, sacrifício, em lugares que o Senhor não botou o nome dele. E do mesmo jeito a gente conta Laodiceia assim, e ela se achando rica, bastarda, como a gente vai ver agora. Como diz, o Senhor falando que ela diz, ou seja, Laodiceia ela tá falando que ela é isso. Rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Então, ela se acha rica, bastarda. E o Senhor acha ela miserável, cega e nua. Então, essa é a condição real. Por isso que ele fala no versículo 16, final dele, vomitar-te-ei da minha boca. Ou seja, quando ele vai vomitar da sua boca? Quando a igreja for tirada, a igreja subir, e aí fica o quê? Fica só casca, vazia, só o joio. Entende? Aconselho, 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo. Como que compra ouro refinado do fogo? Do Senhor. Esse compra é referente a esse compra a verdade e não venda. Entende? Se você está realmente entendendo que a palavra de Deus nos fala, e como que se compra alguma coisa do Senhor? Quem não tem dinheiro, venha e compre. É realmente crendo, é por fé, é sabendo que o Senhor dá a todo o que Ele ama. E todo que Ele está em comunhão com Ele, a gente recebe, porque é impossível comprar alguma coisa de Deus, não se obtém comunhão com Deus, a não ser se a gente sacrificar a nossa carne com as nossas paixões. Uma vez que cremos em Jesus Cristo e temos a salvação, passamos a ter uma responsabilidade maior. Não perdemos a salvação, mas temos a responsabilidade de estar em comunhão com o Pai, em comunhão com o Filho, de não entristecer o Espírito Santo de Deus que habita no cristão. Então, todavia, a gente tem que dar ouvidos à palavra. Aqui em Laodiceia, como nas outras 6 igrejas que passam aqui para trás, como Filadélfia, Pérgamo, Tiatira, todas elas vão ter joio no meio. Assim também aqui. Só que aqui o número de joio já está incontável. Aliás, quando você vê um cristão aqui e um joio, fica... Aliás, não tem como distinguir. Entende? Porque muitos são cristãos verdadeiros, mas não estão dando fruto, não estão produzindo, não estão andando nas boas obras a qual Deus Pai preparou para andar. Então isso que é triste. Para que te enriqueças e vestes brancos, para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Então a vergonha da nudez está aparecendo. Para quem? Para o Senhor. Ele vê tudo.
e principalmente para o mundo, para Satanás estar acusando e falar aos cristãos, porque o Satanás ele é o acusador. Então, se alguém cristão e está vendo o que a palavra de Deus fala e está andando, continua andando errado, é responsabilidade maior, porque a pessoa recebeu a luz da palavra. Quanto mais luz a gente recebemos, mais somos o quê? Cobrados, como diz a palavra de Deus. E que unjas os teus olhos com colírio para que veja. Então, ela está cega, ela precisa de colírio para poder enxergar. Eu repreendo e castigo a todo quanto amo. Então, a correção, o castigo é amor. A gente já viu lá em 1 Coríntios 11 que eles estavam tomando de maneira sem se julgar, sem julgar os seus pecados, sem julgar o jeito que eles estavam chegando à mesa do Senhor para partir o pão. E, todavia, o apóstolo Paulo fala, por isso que há muitos fracos, doentes ou enfermos e muitos que já dormem, que a gente sabe que é um termo usado por um cristão verdadeiro que perde a vida por não estar fazendo caso, não está sabendo distinguir o corpo de Cristo, não está sabendo distinguir aonde e como ele se porta, como ele suporta, ele conduz esse vaso, porque nós somos vasos do Espírito, somos morada do Espírito Santo de Deus, nós somos a casa do Espírito Santo de Deus. Em 1 Coríntios 3 fala que não sabeis vós que sois templos, moradas do Espírito Santo de Deus? Se alguém destruir o templo do Espírito Santo, ou der um mau testemunho, ou seja moral, ou seja alguma coisa, escândalo, má doutrina, e tudo isso pode resultar o quê? Em ser destruído o templo do Espírito. A gente vê Ananias e Safira, que eles perderam a vida. Eu creio que eles não perderam a salvação, mas perderam a vida. Era o começo da igreja porque eles mentiram o Espírito Santo, porque eles venderam uma herdade, um terreno que era deles, e todavia, se eles não vendem, o terreno continuava com eles, e se eles vendessem, o dinheiro não era deles, como Pedro mesmo fala, mas todavia eles queriam parecer serem muitos bonzinhos. A gente vai fazer, retém uma parte, e aí todo mundo vai achar que a gente nós somos os melhores irmãos que tem aqui. A gente vê. E 1 Coríntios 5 nos mostra claramente aquele irmão que está em pecado moral, ele estava possuindo a mulher do seu pai. O apóstolo Paulo fala para ele ser tirado da comunhão, para ser entregue a Satanás, para a destruição da carne. Perdeu a salvação? Não. Perdeu o templo. Entendeu? Se ele realmente... Eu creio que ele é o irmão de 2 Coríntios 2, ao qual foi restaurado. Mas se não foi e ele perdeu a vida, ele só perdeu o templo do Espírito Santo. Ele perdeu sua carne, o corpo. E no dia do Senhor ele vai receber o quê? Novamente outro corpo. Outro corpo não, esse mesmo corpo, né? Que ele vai ser absorvido. Primeiro, os que dormiram, que estão mortos em Cristo, ressuscitarão primeiro. E nós, juntamente com eles, seremos transformados no abrir e fechar de olhos. E a gente consegue ver em 2 Coríntios 5 que a gente aguarda ser o quê? Revestidos. O corruptível, que é esse corpo, pelo incorruptível. Como a palavra de Deus fala, assim como o Senhor seremos nós também. Então, é maravilhoso quando sabemos que o Senhor, ele faz todas as coisas perfeitamente, tudo perfeito. Vamos ler o 19 de novo. Eu repreendo e castigo a todo quanto amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Ou seja, nós devemos arrepender de estarmos andando errado, nadando a favor da correnteza.
Nós temos que nadar contra a correnteza desse mundo. A correnteza desse mundo quer levar o cristão junto, quer arrastar ele. O cristão nada contra a correnteza. Tem que nadar. Nós éramos peixe de couro que seguia junto com o rio. Agora, nós somos peixe de escama. Somos peixe puro. Peixe limpo, né? Como diz a palavra de Deus. Então agora temos que nadar contra a correnteza desse mundo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então a gente consegue ver que o Senhor está o quê? Ele está do lado de fora. Ele está à porta e bate. Pega Apocalipse, abre e começa a ler. Você vai ver em Apocalipse 1, nos versículos, se não me engano, deixa eu dar uma lida, né? Não custa nada, estamos no Apocalipse já. Só um minuto. 19, Apocalipse 1, 19. Eis que escreve as coisas que tens visto. Então, um quesito. As que são, outro. E as que depois destas hão de ser. Então, ele pede para escrever o que? As 7 igrejas. Essas coisas. Aqui, versículo 20. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 candeeiros de ouro e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Então, aqui ele está falando do testemunho das 7 igrejas. Então, ele vai começar aqui pelo Éfeso, mas eu não me lembro muito bem onde está. Tem a parte que ele fala que ele está desfilando pelos candeeiros. Eu não sei se, não me lembro agora bem, não vou ficar procurando, senão vai ficar muito grande. Mas a gente consegue ver no princípio desse capítulo 1 ou no princípio do capítulo 2, mas eu acho que no capítulo 1, que ele fala que ele está desfilando entre esses castiçais, que é ele que está passando no meio. E todavia a gente viu já, né, em Laodiceia, que ele já não está mais no meio das igrejas, ele já não está passeando no meio desse testemunho, porque ele está à porta e bate, ou seja, ele não está dentro não continua dando o testemunho. Em Apocalipse 4 fala assim no versículo 1: depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. A gente vê que é a mesma coisa que está no capítulo 1, só que não tem as coisas que tem visto e as coisas que são, só tem apenas as coisas que vão acontecer. Ou seja, que devem, porque devem mesmo, vão acontecer. Então, é triste isso, quando a gente vê o testemunho da igreja, né, se acabando. Aqui. E as coisas que depois destas hão de acontecer. Ou seja, esse versículo 19, a primeira parte dele some.
e fica só esse final do versículo 19 no capítulo 1, do capítulo 4, do versículo 1. Então, a gente consegue ver, e novamente, né, a gente vê que o Judas tem uma carta que não é Judas Iscariotes, tá bom? A gente vai ver aqui que ele fala aqui no começo da carta dele, né, que é Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, e aos chamados queridos e em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo. Então aqui ele fala que ele sentiu uma necessidade de escrever, quando ele escrevia sobre a fé comum que uma vez foi dada, ao qual a fé salvífica, e agora para a gente batalhar pela fé. Qual fé? A fé de se manter a salvo neste mundo, de andar com um bom testemunho. E aí vemos de Judas 1, só tem um capítulo, a gente vê, né, seria bom, leiam o capítulo todo, mas no versículo 17, ele fala assim: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vós foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa aqui foi uma das últimas cartas, ou a última, se não me engano, que foram escritas. E ele está falando aqui que as coisas que ele está nos escrevendo foram preditas, ou seja, já foram ditas pelos apóstolos. Aqui, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andarão segundo as suas ímpias concupiscências, ou seja, segundo os seus desejos, segundo as suas vontades. Estes são os que causam divisão. O que é uma divisão? Uma heresia, uma seita, sabe, qualquer coisa que divida os cristãos. Ou dizendo: eu sou batista, eu sou presbiteriana, eu sou luterana, eu sou calvinista, eu sou batista, eu sou Deus é amor. Porventura está Cristo dividido entre vós? A gente vai encontrar isso em 1 Corinto 1, em 1 Corinto 3. A gente encontra isso na palavra de Deus falando sobre isso. As divisões não vêm de Deus. E a gente viu que Laodiceia, ela se acha rica, bastarda. É uma só palavra de Deus. Como pode haver tantas denominações, cada uma de um gosto, um jeito? Ah, eu gosto da Batista. Ah, então fica na Batista. Eu gosto da Deus é Amor. Então vai para Deus é Amor. Ah, eu gosto da Universal. Então vai para a Universal. Tá tudo bem, não tem problema. Todo mundo tá junto. A gente vê que isso é o quê? Ecumenismo. Está tudo ruminando para uma coisa que está errada. Não estamos fazendo a vontade de Deus, estamos fazendo o quê? A nossa vontade. A partir do momento que eu vou para uma denominação que não pode a outra pessoa de outra denominação ser chamada, assim, são coisas, sabe, que a gente vê que não tem cabimento. Não tem cabimento. Estes são os que causam divisões sensuais. O que é sensual? Sensual é alguém que chama a tua atenção, que te conquista. Entende? As coisas de Deus não é visual. Poxa, eu fui numa igreja, nossa, aquela orquestra musical, nossa. Eu fui, poxa, tinha que ver a bateria, nossa, poxa, uma banda. Pô, melhor que Black Sabbath, poxa. Quer dizer, está se igualando às coisas de quem? Do mundo. Então, o mundo está dentro da igreja, do que se chama igreja hoje, né? Que a gente sabe que não é. Então, a gente vê que o testemunho da igreja é essa, que ela se acha rica, bastarda, mas não é de Deus. A palavra de Deus fala em 1 Coríntios 4, fala o quê? Para aprender a não ir além do que está escrito. Então,
a gente vai ver nenhum lugar na doutrina dos apóstolos para a igreja instrumentos musicais, bandas, teatro, palestras, sabe? Ministérios de adoração, ministério de louvor, não existem. Essas coisas não existem. Então, aprenda a não ir além do que está escrito. Entende? Que não tem o Espírito. Então, essas pessoas que causam divisões, que são sensuais, e não têm o Espírito. Qual Espírito? O Espírito Santo. Tu chega para um cristão e fala, você tem a salvação? Ah, talvez, sei lá. Tal... Não, irmão. Você tem que ter obra. E o que diz a palavra? Se é por obras, já não é por graça. De outra maneira, a graça já não é graça. Vamos em 2 Pedro. 2 Pedro, eu gosto de 2 Pedro que Pedro dá uma reforçada, né? A partir do versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente, ou seja, é algo que não vai estar aparente, algo que vai estar encoberto. O que é algo encoberto? Não, você tem que crer em Jesus Cristo para a sua salvação e perseverar, e fazer isso, e fazer aquilo, e fazer isso, aquilo outro. Aí talvez você consegue ter a salvação. E o que ele está falando? Introdução encobertamente heresias de perdição. Ou seja, por quê? Porque você vai crer que você é salvo se você precisar fazer alguma outra coisa. E negarão o Senhor que os resgatou. Ou seja, o que é negar o Senhor que os resgatou? É falar, não, só Jesus não te salva. Você tem que fazer algo a mais além de crer em Jesus. Você acha que só crendo vai ser salvo? Não tem como. Infelizmente, é isso que os homens falam. É isso que eles querem pregar. É isso que eles querem. Eles querem arrebanhar o rebanho do Senhor e desvirtuar ele. E a palavra de Deus é muito clara. Trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos, olha só, seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Então a gente vê hoje o caminho da verdade sendo blasfemado. As pessoas falam assim, não, só crer em Cristo, não, tem que fazer, não, tem que ter a obra. Isso é uma blasfêmia. Está blasfemando, falando que o sacrifício do Senhor Jesus não foi o quê? Não foi completo, não foi perfeito. E o que ele fala? Está consumado. Ele deixa esse recado bem claro antes de entregar o Espírito. A palavra de Deus é bem clara. Nós vemos no apostolado do apóstolo Paulo ele falando sobre isso. Então, a gente consegue ver que vai tendo essa rejeição do apostolado de Paulo. E então, esses homens vão introduzindo heresias e fazendo facções, divisões. Tito 1, a partir do versículo 5. Por esta causa deixei em Creta para que pusesse
em boa ordem as coisas que havia, que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecer presbítero, como já te mandei. Então, hoje em dia, não vamos ter mais presbíteros, porque Tito aqui, ele recebeu uma ordem do apóstolo Paulo, e não tem ninguém que possa falar assim, não, Paulo falou para mim levantar presbíteros, anciões, mestres. A gente vai ter sim mestres, porque é um dom que o Senhor dá, mas um ancião a gente vai ter, que é alguém experimentado na palavra, que tem uma certa idade, que já tenha dado um bom testemunho, mas não é alguém olha, é um ancião, olha, aquele é um mestre. Não, é um irmão, somente isso. Só que realmente ele é contado porque vai ser um irmão de boa fama, vai ser um irmão bem usado, não vai receber salário, porque ninguém recebe salário por ser servo do Senhor. Isso é errado. Então a gente tem que entender isso. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possa ser acusado de dissolução, nem são na sã doutrina, porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Entende? Não. Nada de torpe ganância na igreja. Mas dado a honestidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme e fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, tem muito contradizentes, e a gente vai ver aqui no versículo 10. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos, enganadores, principalmente os da circuncisão. O que é o da circuncisão? Como eu disse, a gente vai dar uma olhada em Gálatas. Para não ficar muito grande, eu vou fazer uma sequência de Gálatas, e a gente vai dar uma imersão hoje, mas bem rapidinha, mas a gente depois dá continuidade, porque Gálatas é um território que eu gosto muito. Ele acaba com as pregações que esses homens fazem aí, as igrejas que são sabatistas, que guardam alimento, que guardam dias, elimina com tudo, com o catolicismo, com o adventismo, sabe, essas coisas que querem introduzir o judaísmo dentro da igreja. Tudo isso Gálatas aniquila. É uma carta que Paulo faz com sangue nos olhos. Ele está bem triste ali naquela carta ali, porquanto aqueles filhos deles na fé, né, que foi ele que gerou aqueles filhos, aquela assembleia, eles estavam decaindo, né, decaindo da graça, do evangelho da graça, que somente crê em Cristo Jesus para ser salvo, para o evangelho maldito, anátema, o qual é constituído de obras, ou seja, tinha que fazer alguma coisa a mais para poder ser salvo. Aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras
ensinando o que não convém, por torpe ganância. Se alguém ganha dinheiro para poder ser pastor, para poder ser alguma coisa dentro de uma igreja, tá meio complicado isso, hein? É melhor ficar de olho. Leia a palavra de Deus. Paulo fala que ele, para dar exemplo, ele não foi pesado. Ele não pediu dinheiro, não pediu ajuda a ninguém. Ele fala o quê? Ele fala assim, eu poderia, mas fez questão para não dar o quê? Ocasião. Ele fala o quê? Sei me contentar naquilo que tenho, naquilo que não tenho. E assim deveria ser. Ele fala sobre isso. Se eles são apóstolos, também eu. Por que eles não passam pelo mesmo que eu? Então, você vê um líder hoje de igreja, ele não quer passar a vida não quer ter a vida que Paulo teve. Então, ele é um falso líder. Somente isso. Deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins, ventres preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Então, esse testemunho é verdadeiro. Esses homens que dizem ser o líder de igreja, disso, aquilo outro, são preguiçosos, ventres preguiçosos. A palavra de Deus fala assim. Portanto, repreende-os severamente para que sejam são na fé, não dando ouvido a fábulas judaicas. Não adianta ter que dar ouvidos às fábulas judaicas. Leia Atos 17. Você vai ver que Paulo, quando esteve em Tessalônica, pregando o evangelho, como era do seu costume, dentro da sinagoga que tinha em Tessalonicense dos judeus, e muitos creram, e eles, os judeus, fizeram o quê? Se levantaram e arrumaram quadrilheiros, homens para poder, falsas testemunhas, para tentar matar Paulo. Paulo foge, sai de lá e Paulo vai parar em Bereia. E Paulo faz a mesma coisa, vai em Bereia, na sinagoga dos judeus, expõe o evangelho. E quando aqueles de Tessalônica souberam que Paulo tinha ido para Bereia, eles desceram, eles saíram de Tessalônica e foram para Bereia. Para o quê? Fazer o quê? Tentar matar Paulo novamente, arruaçar. Ou seja, a vida de Paulo era essa. E agora, alguém judeu, todo tempo ele fala sobre isso, sobre os falsos irmãos, principalmente do judaísmo. Se alguma religião fala que é cristã judaica, meu amigo, abre os teus olhos, foge dela. Nem aos mandamentos, não dando ouvido às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. O que são mandamentos de homens que se desviam da verdade? A gente viu no outro vídeo, lá em Mateus, que fala sobre isso, que são preceitos de homem. Então, por causa dos preceitos, por causa dos costumes que os homens inventam, o nome do Senhor é blasfemado. Então, não, mas sempre foi assim. E a gente vê que as pessoas... Não, a Igreja Católica é uma que fala que sempre foi assim. Sempre foi assim, não. Desde que essa divisão surgiu, aí começou a ser assim. Mas não sempre foi assim. A gente vê que na formação da igreja não era assim. Que ali em Atos 2 a gente vai ver que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações e no partir do pão. Ou seja, é essa a ocupação da igreja. Na doutrina, nas orações, na comunhão e no partir do pão. É isso, que o Senhor pediu, fazer isso em memória de mim, até que eu venha. A gente encontra Paulo, lá em Atos 20, ele que ia dar graças pelo pão, estendendo o discurso dele até meia-noite, onde
Esqueci o nome, do irmão que cai da janela. Ele vai, Eutico, acho que é isso, acho que é Eutico. Ele cai da janela, dorme, e muito cristão está acontecendo isso, está dormindo, e pode acabar caindo igual Eutico. A gente sabe se um cristão cair, realmente são um tombo que vai machucar, que é uma vida perdida, mas a salvação ele tem garantido, se realmente for cristão. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e fiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Aqui ele começa falando dos alimentos. Então, quando um sabatista, um adventista, alguém começa, um católico que pega e fala que essas doutrinas de Paulo acabam com eles. E por isso que muita gente persegue o apostolado do apóstolo Paulo, confessando que conhecem a Deus. Eles confessam que conhecem a Deus, mas negam-o com as obras. Aí isso entra em Tiago. Tem tu fé? Então, eles nem fé têm. Eles dizem que só por fé não é salvo. E as obras? As obras deles condenam que eles não têm fé mesmo. Confessam que conhecem a Deus, mas negam com as obras, sendo abomináveis e de sobriedade, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Então, esse é o caso desses falsos irmãos, né? A gente viu agora aqui em Tito. Aqui em 1 Timóteo, no capítulo 4, aqui a partir do versículo 1, capítulo 4, a partir do versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Então, essas doutrinas de não pode comer comida impura, não tem que guardar tal dia, tem que guardar o sábado, tudo isso é doutrina de demônio, é fábula judaica. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a própria consciência. O que esses homens mentirosos, como assim de cauterizar a própria consciência? Porque eles não conseguem ver essas coisas. Eles já contaram tantas vezes essa mentira para eles, que essa mentira virou uma verdade para eles. Eles já não conseguem mais, e vão estar querendo sempre arrumar um jeito de falar alguma coisa. Não, mas isso aqui foi em outra época. Não, mas isso não serve mais para hoje. Não, mas isso é assim. E a gente tem que entender que a palavra de Deus, ela é a mesma ontem, hoje e eternamente. Ela não muda. A gente tem a doutrina dada à igreja. É a doutrina que os apóstolos e os profetas do Novo Testamento trouxeram. Então, essa é a doutrina da igreja e não o judaísmo. Então, a gente tem que entender que de Atos para frente é judaísmo. De Atos para trás, aliás, de Atos para frente é cristianismo. De Atos para trás é judaísmo. Proibindo o casamento. Conhece algum lugar que proíbe o casamento? Padre pode casar? Freira pode casar? Que Pedro era casado, né?
Dizem que Pedro foi o primeiro papa. Pedro não deixa Centurião Cornélio ajoelhar ao pé dele. Ele fala, levanta só, me tu. E Pedro, ele tinha esposa, né? A esposa dele estava com febre e o Senhor foi lá, né? E levantou ela, pôs nela a mão, né? Levantou ela e logo depois ela estava servindo. Ué, Pedro não foi o primeiro papa? Não pode casar, não. Entendeu? Errais por não pesquisar as escrituras. A gente lê muita Bíblia aqui, né? Em qualquer lugar que a gente escuta falando que Maria é intercessora. A gente escuta aqui na Bíblia falando que o único intercessor entre Deus e os homens é o Senhor Jesus. A gente não está rebaixando ela, não. Mas a verdade é que a gente também não pode endeusar ela, não. A gente tem que entender que ela foi a mãe de Jesus Cristo como um homem. E ela não é a mãe de Deus. Ah, Maria é a mãe de Deus? Não. Ela foi portadora de gerar aquele ser no seu ventre, que é o Senhor Jesus. Entende? De trazer ele ao mundo. Ela foi agraciada por isso. Mas ela não é santa. É santa, assim como eu sou santo. Porque santo quer dizer separado para o Senhor. Então, separado para Deus. Então, a palavra de Deus diz que nós somos santos. Sede santo porque eu sou santo. Isso é ser santo, é ser separado do mundo. Eu começar a me santificar, me separar das coisas que não convêm, me separar das más doutrinas, me separar da mentira desses homens. Porque quando eu começo a ouvir mentira de homens e seguir mentira de homens, eu não estou me santificando e, pelo contrário, eu estou me contaminando. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares ou alimentos, né, que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usar dele com ação de graças. Então a gente vê aqui Semana Santa. Pode comer carne? Ah, não pode. Não. A tradição fala mais alto do que a Bíblia. Então, será que você realmente segue ao Senhor? Entenda, siga a palavra de Deus, que antes de existir o catolicismo, já existia a Bíblia. A Bíblia, ela pode ter sido terminada de ser concluída até mesmo junto com alguma parte com a Igreja Católica já começando a tomar andamento, ao qual a gente sabe que não, porque Tiatira é um símbolo forte da Igreja, né, Católica. A gente sabe que as demais que vêm depois dela são as filhas protestantes, que a palavra de Deus nos mostra claramente isso. Então, temos que entender que as coisas de Deus, elas são bem, sabe, para a gente poder entender, para a gente poder seguir, não para a gente, não, mas eu aprendi assim, preceito de homens, como diz a palavra de Deus. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Então a gente viu aqui em 1 Timóteo 4, né, até o versículo 5. Eu acho que dá para descer mais um pouquinho. Tem muita coisa boa aqui em Timóteo. Vocês têm que ler, vocês têm que começar a pegar a Bíblia e ler, porque o versículo 6, porque está escrito, porque está estas coisas aos irmãos será bom ministério de Jesus Cristo, guiado com a palavra da fé e da boa doutrina,
que tens seguido, mas rejeita as fábulas profanas e velhas. O que são fábulas profanas e velhas? A gente viu lá no título. As fábulas judaicas. E exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco proveita, mas a piedade para tudo aproveita, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então a gente vê aqui muito claramente que o Senhor nos manda, nos pede, né, para exercitar na piedade, nas obras dele, para não ficar muito elevado. A gente está entrando agora em Gálatas, né? Estou em Gálatas 1, onde o apóstolo Paulo ele vem com sangue nos olhos, ele vem faz a apresentação dele curta e grossa, bem só falando do apostolado dele. Ele não traz saudações, ele realmente já logo já começa já falando de algo que tem que já indo direto na veia, indo direto na porrada mesmo, na violência. Ele: maravilho-me que tão depressa passasses daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo dos céus vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O mais importante é de a gente ver qual o Paulo estava preocupado, de quão importante isso, que ele fala no versículo 8 e no 9 ele repete: assim como já vos disse, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Sabe que anátema é maldito. Seja amaldiçoado, seja maldito a pessoa que fala que só Cristo nos salva. Se alguém falar que precisa de mais alguma coisa além de crer em Cristo, seja anátema, seja maldito, porque ele está falando que só Cristo não salva. E a palavra de Deus, ela se constitui tudo nisso. Cristo é o Salvador do mundo para todo aquele que crê. Paulo ele dá uma dosagem, né, a mais, né, extra, lá em Corinto 15, de uma vacina de reforço do evangelho. Ele fala: irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual vós sois salvos, se perseverais. Aí tem que perseverar sim. E no que? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Está escrito: amém, eu creio. Acabou. É assim que a palavra de Deus fala. No versículo 10 de Gálatas 1. Porque persuadido eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O que é agradar aos homens? Você consegue. Se você se esforçar muito, você vai conseguir a salvação. Aí, se eu me esforçar, entendeu? Eu falando que você consegue, eu tô te agradando, tá enchendo o seu ego. Aí não, eu consigo, se eu perseverar até o fim, eu consigo. Mentira.
A palavra de Deus fala que não é por perseverança, que não é por boa conduta, é por renunciar a si mesmo, falar, Senhor, como eu posso me salvar? Não tenho como me salvar, Senhor. Senhor, eu preciso de um Salvador. E Deus pega e fala, meu filho, só crê nele. Aqui a palavra fala, quem crê no meu filho não tenta condenação. Então, quem crê em Jesus já passou da morte para a vida. Você crê? Você tem a vida eterna. Não caia na enganação dessas mentiras, desses homens fraudulentos, como a palavra de Deus mesmo fala, que querem o quê? Querem só a lã e a gordura. Então, temos que entender o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus está falando que quem crê tem a vida eterna. Amém. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi, nem aprendi de homem nenhum, algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E a gente vê lá em Atos 9, quando o Senhor Jesus apareceu para Paulo no caminho de Damasco, né? E, todavia, o testemunho que o Senhor dá de Paulo, ele fala para Ananias, né? Ir lá encontrar com Paulo e fala para ele, assim, a Ananias não tá com medo de encontrar aquele cara que era o Saulo, né? Que perseguia os judeus não, os da igreja, e pega e fala, Senhor, com esse cara. Aí o Senhor fala o quê? Esse é um vaso escolhido para padecer pelo meu evangelho. E agora a gente vê que Paulo padeceu muito pelo evangelho, sempre esteve defendendo o evangelho de Cristo. A gente vai começar o próximo vídeo aí de Gálatas 1 novamente, para a gente pegar uma boa introdução, e aí a gente vai começar direto só e vendo Gálatas. Mas antes de qualquer coisa, eu queria dar uma ida para terminar. Não me separei aqui, senão vou demorar a achar. Vamos então fazer o seguinte, vamos encerrar para a gente dar uma olhada no próximo vídeo que vai vir. Aí a gente vai trazer, mostrando essas questões da rejeição de Paulo, né? Também, para a gente poder ficar mais instruído, pegando as referências que tem lá em Atos, né? Que fala que o Senhor escolheu ele. Então a gente vai ver aqui também que ele era um vaso escolhido para o evangelho do Senhor, tá bom? Fiquem com Deus, espero ter sido de grande utilidade esse vídeo, né? Amém.